O homem fecha a cidade e vai pro resort. Que absurdo, cara. Mas enfim. Lockdown. Fechou lá em Dourado? Fechou lá Dourado? Fechou em Dourado. Fechou lá, lockdown, fechou? Olha, o Nogueira foi na hora certa. O Nogueira então, não pode ir pra... Rapaz, os caras não estão querendo receber o Nogueira nas cidades, mas que onde é que ele vai fecha, entendeu? Fechou, então tá meio complicado, viu? Pé frio. Ô, doutor, como é que foi a semana? Tudo bem aí, doutor? Foi ótimo, Lincão, foi ótimo. Sem dormir direito, né? O molequinho nasceu agora, ficar acordado, né? Mas faz parte do dia a dia. Como é que chama o molequinho? O doutor Previdenciazinho? Doutor Previdenciano, o Antônio Rafael. Antônio Rafael, doutor Previdenciazinho, nasceu. Tem quantos dias que o doutor Previdenciazinho nasceu, hein? Tem 10 dias. O molequinho tá ativo, viu? E a gente... O moleque nasceu agora, hein, doutor? E a gente já pensando em aposentadoria, né? Ih, rapaz, tá difícil, hein? Eu tava vendo você falar sobre as decisões judiciais, né? Por falar em benefício e tudo mais, eu lembrei de decisão judicial e lembrei dos leitos da UTI. Com relação à decisão dada aí, nós temos um costume de dizer no direito que decisão não se discute, decisão se cumpre. Então, como é que fica, doutor? Falando como advogado, se a prefeitura não conseguir cumprir, porque não tem leito, e aí? Se vira, dá um jeito, não tem outra opção. Não deu certo, o que no caso pode ser feito? Fazer penhora de bens da prefeitura para poder realizar a abertura desses leitos. Mas a multa é de R$100 mil se a prefeitura não cumprir. Por dia. Ela vai custar mais caro do que se tivesse aberto o leito, hein? Exatamente, ela vai ser multada por dia a partir daí. O grande problema disso, qual que é? A população não quer que a prefeitura seja multada, a população quer que a prefeitura crie leitos. E é isso que a prefeitura vai precisar de fazer. Agora, ela tem que fazer. Se não fizer, vai ter a multa. E essa multa, muito provavelmente, viu, Lincoln, vai ser revertida para o coronavírus e muito provavelmente para a criação de novos leitos. Era mais fácil ter aberto o leito. Claro, muito mais fácil. Até porque nós temos aqui espaço. Pô, tem um campo do Botafogo, campo do Comercial. Tem vários lugares aí que a gente pode fazer hospital de campanha. Seria de extrema importância para a população. Mas, enfim, é complicado, né? A gente tá num momento crítico, eles falam de terceira onda, mas pra mim nem da segunda nós saímos ainda. Agora já estão falando em terceira onda do coronavírus. É preocupante, meu amigo. Manda mensagem aqui pro doutor Previdência, o doutor Rafael Oliveira. Eu já vou responder aqui as perguntas do Carlos, né, que é lá de Águas da Prata, seu Antônio aqui de Ribeirão Preto. Eles querem saber em quanto tempo vão se aposentar. Mas antes aqui, doutor, deixa eu mandar um abraço pro Luiz na Vila Virgínia. Ô, Lincoln... Pede pra alguém fiscalizar o rio. No fundo do Del Bux tem uma draga desde o ano passado. Fazendo que está trabalhando, tá dando um somebody love, com um caminhão sempre parado, né? Um apontador não fazendo nada, fica estacionada lá. Ó o povo entregando aqui. Uai, gente, é dinheiro nosso jogado fora. Vamos dar uma olhadinha assim, viu, ô Luiz? É o faz de conta, né? E ontem os supermercados voltaram a funcionar. Né, os supermercados ficaram com as portas fechadas uma semana. Aí, o que acontece? Demanda reprimida, gente. O supermercado fica lotado. Vamos ver o que a Ângela tá dizendo aqui. Põe no ar aí, meu caro Luciano. Lincoln, eu sou a Ângela aqui da Vila Virgínia. Oi, Ângela. Ontem eu estive no supermercado Savenhago ali na Pio 12. Tava insuportável de gente. Né? Tinha gente que não acabava mais, semana. Tinha fila para entrar no estacionamento, não estavam parando ninguém na porta. Aí começou a dar uma confusão com o cliente lá dentro, eu nem entrei, eu estava vendo de fora a situação. É um absurdo isso. Não adianta nada ficar 5, 7 dias parado e depois na hora que volta não tem limitação de ninguém, todo mundo entra, todo mundo fica, todo mundo faz tudo o que quer. Eu acho isso o fim do mundo. E eu quero participar do sorteio, viu, Lincoln? Tá Esse certo. Frango frito aí, ó, eu como pra minha família, hein? Aqui na Vila Virgínia. Crispy Chicken, tá certo? Nós vamos sortear hoje. Ô, Ângela, eu concordo com você. Mas a responsabilidade de tudo isso de quem que é? Da prefeitura que adota essas regras, gente. De repente, né, mal organizadas, mal sincronizadas. É demanda reprimida. É óbvio que o supermercado, após ficar uma semana fechado, iria lotar no primeiro dia da volta das atividades. É uma coisa óbvia, parece que só a prefeitura não sabe disso, tiro no pé, né, Lincoln? Porque o trabalho é feito, o certo seria você fazer uma pesquisa antes para poder ver se realmente compensa fazer o lockdown ou não. Não compensou por quê? Fechou Ribeirão Preto. O que aconteceu? A boa parte das pessoas de Ribeirão foram para outras cidades, né, que estavam abertas, para Dópolis, Sertãozinho, entre outras, para fazer as compras. Resultado, você superlotou cidades menores. Agora reabriu Ribeirão Preto. Reabriu, o que aconteceu? Num dia só lotou o supermercado, lotou
lotou e as pessoas aglomerando. E resultado, o lockdown que foi feito de uma semana não adiantou nada, a pandemia vai continuar a mesma coisa e as pessoas deixaram de ter o seu lucro, o seu ganha-pão por uma semana, mais uma vez, né? Olha, a Rose tá na Vila Virgínia e tá lembrando o seguinte, o Lincoln aumentou o preço do pedágio na região de Brotas e Rio Claro, viu? Que legal, Pegou hein? o elevador lá, é o fim do mundo, né? Não Uma tem falta de lógica. sensibilidade com o que o povo tá vivendo. Fizeram um O lockdown. pedágio tinha que parar Por em que não lockdown fiz- também, né? Exatamente. Ao Por que não contrário. fizeram o lockdown do pedágio pra E gente não pagar pedágio, né, gente? Aumento de pedágio é sempre em julho, né? Esse aí veio antes. Vamos com mais participações aqui, 981581278. Eu quero ouvir a sua voz. Bom dia, Lincoln. Aqui é o Paulo Luiz de Serrana. Bom dia. Um bom dia para vocês. Coloque meu nome aí no sorteio do frango. Deixa comigo, Paulo. Tá lá em Serrana, o oásis, né, da Covid é Serrana. Alô, Wagner Queiruja. Bom dia. Ele tá falando sobre o repasse dos 17 milhões aqui, tá bravo. Nossa, tá bravo o Wagner, hein? Valeu, Wagner, grande abraço pra você. Rodolfo Barros, bom dia. João Carlos Bortolim, muito obrigado. Antônio Barbosa, o Gregório Fernandes. Ó, Samuel, o nome do paciente que está aguardando por vaga, eu não sei onde exatamente ele está, o Gregório pode nos informar aqui, é Fernando Festúcia. Fernando Festúcia. Ah, é o de Cravinhos. Mas ele já conseguiu, né? O filho. Ah, o pai ainda não. Já tem, viu, ô Gregório? A gente tá na luta aqui, mas já tem a decisão judicial, né? Vamos ver o que a prefeitura vai fazer. Vai cumprir? Vamos consultar a prefeitura. Alô, Antônia dos Anjos, Rodolfo Barros, 981581278, ouvindo o povo no ar. Bom dia, Lincoln. Bom Aqui é dia. Dona de Pitangueiras. Coloca no sorteio aí dessa semana. Obrigadão, viu? Valeu, Danúbia. Um grande beijo pra você. Doutor Rafael, com a reforma da Previdência, ó, todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que tá assistindo a gente, né? Quer saber, obviamente, o que muda na profissão, o que muda na trajetória profissional e em quanto tempo, né, cada pessoa vai poder se aposentar. Porque mudou tudo, gente. Fica ligado. Você que tinha aí uma esperança de se aposentar logo, receber mais, mudou tudo, viu? E isso já está em prática agora em 2021. Ó, manda sua pergunta aqui no WhatsApp, pode mandar mensagem de áudio ou escreva em nossa live, facebook.com/lincoln.fernandes, a pergunta para o Dr. Rafael Oliveira aqui. 981581278. Qual é a sua dúvida aí, tá? Você mora em Ribeirão, você mora em qualquer lugar da nossa região. Ó, a primeira pergunta, doutor, vem lá de Águas da Prata. O Carlos, ele disse que trabalha há 10 anos, né, numa empresa tradicional na cidade. Será que é lá na Água Prata? É de lá, é famosa. É de lá, Essa boa, é de hein, lá. doutor? Provavelmente deve ser de lá, né, Lincoln? Você passa lá, né, cortando ali a Serra da Mantiqueira. Água muito boa, por sinal, né? É uma água com renome nacional, né? Eu não sei exatamente se ele trabalha lá, eu tô só lembrando da empresa aqui. Mas o Carlos, ele tá ouvindo a gente, a Rede Fé 94.9, lá em Águas da Prata. E ele diz o seguinte, doutor, ele tem 38 anos, é novo, trabalha há 10 anos na mesma empresa. Com essa mudança aí da reforma administrativa, ele pergunta, em quanto tempo eu vou me aposentar? Com que idade e quantos anos de registro, doutor? Ô Lincoln, na reforma da Previdência houve alterações com relação à questão da idade mínima. Lembrando que antes da reforma previdenciária, tinha-se o tempo de contribuição. Olha, eu iria me aposentar por tempo de serviço, ou seja, um homem completando 35 anos de contribuição de INSS pago e a mulher 30 anos de INSS pago. Nesse caso, eu completando o tempo de contribuição antes da reforma da Previdência, logicamente, eu conseguiria me aposentar independente da minha idade. Eu poderia ter 53 anos de idade, 54. Isso antes, Antes. né? No caso aqui, o Carlos, ele tem 38, ele tem 10 nessa empresa. Se ele juntar outros trabalhos ali, que eventualmente mas pela idade dele, ele não vai ter os 35 anos de contribuição, porque senão ele teria que começar com 3 anos de idade, não daria. Então, para ele, a reforma da Previdenciária atingiu em cheio. Por quê? Ele vai ter que esperar a idade mínima, que é 65 anos de idade. Nossa, é o dobro do que ele tem. Exatamente, então ele vai ter que trabalhar muito mais, né? E quando for se aposentar, o valor do benefício vai ser um valor menor também. Porque lembrando que com as regras da nova reforma previdenciária, houve a redução do valor do benefício com relação ao cálculo. O benefício cai para 60% dos valores e não são descartados mais as menores contribuições. Então elas continuam a englobar, no caso, as suas contribuições num percentual de 100%. Ou seja, como eu não vou descartar as menores contribuições, o valor vai cair ainda mais um pouco.
Com base nisso ainda, Lincoln, ainda tem a questão dos aposentados e pensionistas que têm que pagar a contribuição previdenciária para o INSS depois de aposentar ou depois de receber a pensão. Então você vai aposentar com um valor bem menor, bem abaixo daquilo que você esperava, e além disso você vai ter que continuar pagando INSS. Tá bom para você? Quer dizer que tem que trabalhar mais para receber menos. Trabalha mais para receber menos e depois que aposentar você continua pagando. Quer saber aí em quanto tempo você vai se aposentar? Qual que é a sua profissão? Há quanto tempo que você trabalha? Há quanto tempo que você está no ramo? Dr. Rafael vai fazer a conta aqui para você. É só mandar pergunta 981581278 no WhatsApp ou aqui no facebook.com/lincoln.fernandes. Tem uma pergunta aqui, o senhor Antônio, ele já é aposentado, o doutor, e olha só, eu sou vigilante noturno, né? Já sou aposentado. É possível ter outra aposentadoria, juntar duas aposentadorias? Ele tem 71 anos aqui, ele escreve e trabalha à noite, né? Muitos vovôs, né, o doutor Rafael, para complementar a renda, trabalham à noite. Aqui no alto da cidade, aqui, ó, né, bairros Alto da Boa Vista, Sumaré, tem muitos, né, vovôs, né, velhinhos que ficam lá a noite inteira nesse frio e tudo mais, trabalhando para poder complementar a renda. Como é que fica a situação dessas pessoas como o senhor Antônio, hein, doutor? O Lincoln, ele vai conseguir ter dois benefícios desde que sejam por institutos previdenciários diferentes. Por exemplo, vamos lá, ele se aposentou pelo INSS e hoje ele trabalha como vigilante, né? Lembrando que o adicional noturno não tem qualquer relação com o adicional de insalubridade ou periculosidade. O adicional noturno é apenas um benefício que se recebe por trabalhar à noite. Isso não quer dizer que ele está exposto, mas no caso dele, a questão do vigilante, o vigilante em si é considerado uma atividade especial e não tem a necessidade de portar arma de fogo. O que ele pode fazer? Solicitar uma revisão do benefício para tentar converter o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição que ele tem em aposentadoria especial. Isso é muito importante, dá uma grande diferença no valor do benefício. Dá para ele fazer essa revisão. Agora, se ele quiser ter dois benefícios, aí ele teria que pagar uma previdência privada depois de aposentado. O que é a previdência privada, doutor? São aquelas previdências de bancos, né? Bancos oferecem a você e você pode recolher. Lembrando que compensa pagar depois de aposentado. Me aposentei, continuei trabalhando e agora eu vou pagar uma previdência privada para mim ter um outro benefício. Aí sim vai compensar. Agora, a reforma da Previdência realmente foi brutal com as pessoas, com os servidores, e ela vem... Pode falar. Tá louco. Tá louco, né? Entendi que você falou alô. Não. Eu falei, você tá louco, né? Uma grande sacanagem com o trabalhador, exatamente. Gente. O que é isso? Você quer saber aí quanto tempo você vai se aposentar? Pergunta aqui pro Dr. Rafael, 981581278 ou também no Facebook. Tá chegando mais pergunta aí, Luciano. Diga lá. Opa, bom dia, doutor. Bom dia, alô, bom dia. Eu acho que essa dúvida é uma dúvida muito... Trabalhando, mesmo aposentado com especial. Por quê? Por que eu vou explicar isso para vocês? Antigamente, como é que era o entendimento? A pessoa aposentava pelo especial, trabalhava 25 anos exposto à insalubridade e tinha um benefício mais vantajoso, um benefício melhor. Só que o governo entendia o seguinte, você trabalhou, você tem um benefício mais vantajoso, mas você não pode continuar trabalhando mais exposto à insalubridade. Então você teria que parar de trabalhar naquele agente nocivo. Qual que é a orientação? Agora os tribunais têm decidido que pode sim a pessoa continuar, tem receio disso. Qual que é a orientação? Nesse caso, ele troca a função dentro da empresa. Ele vai para uma função onde não há exposição à insalubridade. Ou se existe a exposição à insalubridade, essa exposição não seja uma exposição de grau máximo ou grau médio, seja uma exposição de grau mínimo, aí neste caso ele pode continuar a trabalhar sem qualquer problema e sem qualquer restrição. Doutora Sirlene Silva escreve aqui, tenho 34 anos de contribuição e 52 de idade. Trabalho na área da saúde há 20 anos. Eu tenho direito de me aposentar com 100%? Exatamente, tem sim, viu, Sirlene? 34 anos de contribuição, lembrando que a mulher é 30 anos e para especial... Ela tem 20. Quando ela completar, quantos anos de contribuição? Ela tem 20 anos, 20 ou 34? Não, ela tem 54 anos, 52 de idade, é verdade. 34 de contribuição. Ela consegue se aposentar pela especial com as regras antigas da reforma previdenciária. Quantos anos ela precisa trabalhar mais, doutor? Se ela está na saúde, com 25 anos, com exposição à insalubridade, ela consegue se aposentar. Ela tem 52 e 34 de contribuição. Então, ela pode se aposentar já? Já demorou, já tá fazendo hora extra para aposentar. Já pode se aposentar com 25 anos de contribuição em atividade especial, ela consegue se aposentar. Mas às vezes ela não quer, pô.
Né? Mas ela... mas aí tudo bem. Ué, quer continuar trabalhando. Mas ela pode, se ela quiser, ela mas pode, pra ela né? é vantajoso porque... Aposenta agora, porque senão vão levar mas ela pode se aposentar e continuar trabalhando. Essa é a vantagem. Ela vai ganhar mais? Vai ganhar mais, vai pegar especial. Ela vai ter um benefício mais vantajoso e ela vai poder continuar trabalhando. Quer dizer, ela vai receber dos dois lados, tanto do INSS quanto da empresa. Ela vai ter o salário de trabalhador e o salário do benefício do INSS. Aposenta e, então... aposenta, né? E depois chama a gente pro churrasco. Trabalhando há muito tempo já. Ó, o José Carlos Ribeiro, uma pessoa aposentada por doença... Pode abrir alguma firma? José Carlos Ribeiro pergunta. José, bom dia, viu? Nesse caso, não. Até porque se você é aposentado por invalidez, o que ele está se referindo é aposentadoria por invalidez. Nesse caso, você não pode abrir empresa no seu nome, bom? A orientação aí nesse caso, se a sua esposa trabalha, os filhos trabalham, abra a empresa no nome deles, não no seu, porque no seu vai dar problema. O INSS vai entender que você voltou a trabalhar e se você voltou a trabalhar, você vai perder seu benefício. O Moacir faz duas colocações aqui. Se mudar o presidente, pode voltar essa reforma? Claro. Independentemente de quem seja, né? Ou se continuar o Bolsonaro. Se amanhã ele quiser mudar essa reforma e voltar com as regras antigas, pode, doutor? Pode, normal, viu, gente? Aí fica uma dica, eu não tô fazendo campanha contra o presidente, pelo amor de Deus. Pode ser ele mesmo mudar, né? Pode ser ele mesmo, né? Vai que dá uma luz na cabeça do Bolsonaro e ele resolve mudar tudo. Vamos lá. Se mudar o presidente, ele pode alterar a reforma previdenciária e retornar todo o direito do trabalhador. Se mudar o governador do estado, ele pode fazer isso na reforma da Previdência do Estado. E se mudar o prefeito, Lincão, mudar o prefeito de Ribeirão e pôr o Lincoln Fernandes, ele pode fazer isso também. Vai ajudar muito o servidor. Cheio de problema, doutor. Lincão. Pode mudar então, né, doutor? Também, sem problema algum. E agora o Moacir pergunta, tenho 59 anos, 38 de contribuição, 20 só de especial. Há 3 anos esperando a análise do INSS. Não, aí tá errado. Tá errado? Ó, o INSS, o prazo máximo, que antes era de 45 dias, hoje 90, mais 3 anos esperando a análise do INSS, tem alguma coisa de errado. É muito tempo, né? Dá uma olhadinha aí, Moacir. É judicial, porque assim, quando ele fala em análise do INSS, subentende-se que é administrativo. Administrativo é no máximo 90 dias. Isso é rápido, pô. Não tem alguma coisa errada nessa história. Certo. Depois você pega o zap nosso aí, a gente vai ajudar você, vai te orientar. 981581278. Tem mais pergunta aqui, vamos ouvir. Vamos lá, Luciano. Bom dia, Lincoln. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia. Tenho 2 dúvidas sobre aposentadoria. Sim. Primeiro, a pessoa se aposentou e continua trabalhando. A cada 5 anos que ela continuar contribuindo, é feito um recálculo para aumentar a aposentadoria dela. E a segunda pergunta é que minha mãe recebe a aposentadoria de viúva. Só que ela casou de novo e depois o segundo marido faleceu. E a pensão do segundo marido é maior. Ela pode estar trocando, substituindo a pensão? Obrigado, viu? E aí, doutor, qual que é o tamanho da bufunfa aí? Bom, a primeira pergunta com relação são as contribuições posteriores à data da pessoa se aposentar. Aposentei e continuei pagando o INSS. Não existe revisão para essas novas contribuições. A revisão que existia era a desaposentação. E o STF, lembrando que o STF, nesse caso, julgou desfavorável ao trabalhador. Então, não tem como você incorporar essas novas contribuições após aposentado no seu benefício de aposentadoria. Eu também acho errado. Eu acho que se você aposentou e continua pagando, essas contribuições deveriam incorporar, mas não incorporam. Então, não tem revisão para isso. Com relação à pensão da sua mãe, eles falam a aposentadoria, né, mas é a pensão que ela está recebendo, a pensão por morte. Nesse caso aí, a pergunta da pensão por morte, qual que era que ele fez agora? O valor né, do segundo marido, é verdade. Pode incorporar o benefício marido. Que é maior, exatamente. Né? A aposentadoria é maior. Ela pode fazer a solicitação, sim, fazer a troca de pensão por morte aí, porque como compensa mais e é mais vantajoso, ela pode optar. O fato do INSS... É um caso um pouco raro, né, um pouco doutor? raro, isso. O INSS vai argumentar que ela, na verdade, não dependia dele, porque ela já recebia uma pensão anterior, mas se ela era casada, se ela morava com ele, tinha uma união estável, ela dependia dele economicamente. Se ela dependia, ela pode optar pelo benefício mais vantajoso e ter uma pensão maior. Ó, a Amanda Maju, ela está perguntando, gostaria de saber se a aposentadoria por invalidez tem que fazer perícia depois de 5 anos novamente. A invalidez é o seguinte, as pessoas têm a ideia de que a invalidez vai te chamar de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Não tem nada na lei que especifique isso. Você se aposentou, o INSS a qualquer momento
pode te chamar para fazer perícia médica. Isso vale, Lincoln, para os aposentados do INSS, que o INSS pode cortar a qualquer momento, e vale também, Lincoln, para Estado atualmente agora, e vale para município também. Se você é aposentado pelo município, por exemplo, e vários municípios têm a lei, praticamente uma cópia da lei federal, o município agora pode chamar você que é aposentado por invalidez para fazer perícia médica e pode cortar o seu benefício. Então tem que ficar bem atento a isso. A orientação, e se isso acontecer, eles vão te chamar para uma perícia, né? É sempre ter laudos, exames médicos em mão, sempre estar acompanhando, tá em constante acompanhamento médico para que você consiga comprovar que apesar de inválido, você continuou com o seu tratamento médico. 981581278, este é o telefone para você deixar a sua pergunta para o Dr. Rafael Oliveira. Ele vai respondendo para você via WhatsApp ou em nossa live facebook.com/lincoln.fernandes. Ô doutor, a Sandra está perguntando aqui o seguinte: essa reforma administrativa aí, né, a reforma previdenciária, na verdade, quais categorias ficarão de fora? Porque todo mundo levou uma paulada aí, né, doutor? Teve alguma categoria que ficou isenta? Na verdade é o seguinte, a reforma da Previdência ela foi feita num contexto geral. Sim. Mas existem algumas categorias que foram mais beneficiadas. Por exemplo, militares tiveram uma reforma bem mais branda do que o resto da população. Uma reforminha. Uma reforminha, né? Nós, nada contra militares, viu, meus amigos? Eu estou só respondendo uma pergunta que foi feita. É alta patente, viu? Não é militar, soldado, polícia militar. Não é o militar que tá na rua ali, não. Alta patente, os caras se ganham 60 O militar que tá na rua mês, foi prejudicado também. Os militares que estão ali no combate ao crime organizado, eles foram muito prejudicados. Mas as altas patentes foram os que mais tiveram benefício com a reforma previdenciária. Aliás, são os que mais dão prejuízo. Não só os militares, mas as altas patentes de servidores públicos federais que ganham 25, 30 mil reais por mês. Estes quase não tiveram uma reforma previdenciária. Esses tiveram, na verdade, uma reforminha que foi o meio que o governo achou para conseguir dizer que fez a reforma deles. Mas, enfim, existe a possibilidade, sim, de uma mudança da reforma previdenciária com o novo presidente, ou com esse presidente que seja, mas essa mudança depende muito do executivo, no caso do presidente, de governadores e prefeitos, e nós esperamos aí que eles passem a olhar mais para os aposentados e para os contribuintes. Como ficaram as empregadas domésticas e trabalhadores rurais com essa reforma, doutor? Para as empregadas domésticas não houve alteração, lembrando que as domésticas fazem parte do servidor, das pessoas que contribuem para a previdência normal, né, do registro em carteira e tudo mais. A empregada doméstica, 62 anos para conseguir se aposentar por idade e 15 anos de INSS pago. Rural não mudou nada, viu, Lincoln? 55 anos de idade um homem, mulher, 60 anos de idade um homem, e ambos têm que ter pelo menos 15 anos de trabalho na lavoura, lembrando que o rural ele tem que estar trabalhando na lavoura quando for solicitar o benefício. Não adianta, eu trabalhei 15 anos, doutor, lá atrás, 1970 a 1985 trabalhei na lavoura. Depois eu só trabalhei na cidade, atividade urbana. Você não vai conseguir solicitar aposentadoria por idade rural, porque hoje você trabalha na atividade urbana. Então, necessariamente, você tem que ter trabalhado e tem que estar trabalhando na lavoura para conseguir se aposentar pela rural. O André de Serrana, bom dia, Lincoln e doutor. Doutor, te acompanho no YouTube, viu? Sou seu fã. André, obrigado, meu irmão. E ele escreve aqui: sofri um acidente de trabalho, perdi a visão esquerda e ganho um auxílio doença. O auxílio acidente é menos que um salário mínimo. Esse auxílio entra na aposentadoria ou não? O André, ele mora em Serrana, ele trabalha há 22 anos em uma pedreira e tem 40 anos de idade. Eu posso me aposentar mais cedo por isso? Ele pergunta. André, infelizmente não, tá? Esse auxílio acidente não vai entrar para fazer acumulação no seu benefício de aposentadoria. Quando você se aposentar, eles vão cortar esse auxílio acidente. Existia, Lincoln, decisões anteriores que quem sofreu um acidente antes de 97 poderia acumular o auxílio acidente com a sua aposentadoria. Agora não pode mais, porque os tribunais começaram a dar decisões contrárias. Esse auxílio aí é menos de um salário mínimo? Pode? Porque chama auxílio acidente, ele paga 50% do valor do benefício, então ele pode pagar menos do que um salário, e as pessoas que têm esse benefício têm ele de forma vitalícia, porém quando for aposentar, vão perder ele, infelizmente. Doutora, a Elisângela pergunta aqui no Facebook: bom dia, meu esposo se aposentou, aposentadoria especial, há 2 meses. O INSS recorreu. Ele pode continuar? Obrigado.
ele pode continuar trabalhando? Está em trânsito julgado. A Elisângela Alcieri pergunta aqui. Elisângela, bom dia. Se está em trânsito julgado, quer dizer que o processo já acabou. Deve estar em fase de execução. Doutor, o que é a fase de execução? É quando você executa o INSS para começar a receber o benefício e receber os chamados atrasados, né? Ele pode continuar trabalhando, logicamente. Existem várias decisões que permitem aquela pessoa que está na especial continuar o trabalho na mesma empresa. E fica a dica, né? Se a empresa ficar com receio de manter o seu marido lá trabalhando na empresa, ele pode mudar de função, como anteriormente nós dissemos aqui para o Luciano, para que não haja problema com a empresa. Várias empresas têm medo disso, viu, Nico? De ter algum tipo de notificação ou de multa em relação a isso, mas é bem simples de resolver e, graças a Deus, os tribunais têm sido favoráveis aos segurados nesse caso. Esse é o doutor Rafael Oliveira, participando sempre conosco aqui no programa Voz Metropolitana. O Sandro Ricardo diz o seguinte, a mudança depende sim do presidente, mas também com auxílio de todas as categorias, né? De classe, como juízes, militares, sindicatos e etc. Mas o que foi feito nessa gestão, né, e foi um desgaste danado, né, do atual presidente, não há nenhuma sinalização para mudar, a não ser que seja feito algum ajuste aqui ou ali. Mas a pergunta é, né, se chega um novo prefeito ou prefeita, pode mudar a regra no caso da Previdência Municipal. No Estado, governador novo também, presidente da República, a mesma coisa. Doutor, uma última pergunta aqui, vamos ouvir aqui o Alexandre, do Jardim São José, vamos lá. Ô Lincoln, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Gostaria de fazer uma pergunta pro doutor Rafael. Eu tenho 46 anos e 23 anos de registro em carteira. Atualmente trabalho registrado e tenho um MEI também. Gostaria de saber se quando for feito o cálculo da minha aposentadoria, essa contribuição que eu faço para o MEI, por ser um valor menor, se ela vai atrapalhar na somatória da minha aposentadoria. Obrigado e bom dia. Valeu, grande abraço, Alexandre. Bom dia. Essa contribuição para o MEI ela não vai entrar, porque se trabalha registrado em carteira, muito provavelmente você ganha mais do que um salário mínimo, deve ganhar entre 2, 3, não sei quanto você ganha no seu salário. Então a contribuição do MEI ela não vai entrar porque ela vai prejudicar o valor do seu benefício. Então neste caso não existe, não vai prejudicar, você pode continuar contribuindo sem qualquer problema, né? Deve ter alguma coisa paralela ao seu trabalho e pode recolher o MEI sem qualquer problema e vai se aposentar. Vamos ver se vai conseguir se aposentar bem, né, Lincoln? Porque depende muito da questão aí das regras da Previdência. Você vai entrar na regra nova, que infelizmente é muito prejudicial. É isso. Doutor Rafael Oliveira, o doutor Previdência, respondendo as dúvidas aqui. Doutor, rapidinho aqui, Alzira de Moraes, sou diarista, tenho 20 anos pagos, posso dar entrada na aposentadoria? Depende da idade dela, né, Lincoln? Se ela tiver pelo menos aí, porque esse ano é 61 anos de idade a mulher para conseguir aposentar. Ela tem 20 anos de contribuição, e a idade? Precisa ter mais? A idade ela não falou. Não falou a idade. Se tiver 61 anos de idade... Manda no WhatsApp aqui, Alzira, 981581278. Vai conseguir se aposentar sem qualquer problema. E Lincão, é isso aí, cara. O perfume tá forte do eu vi o homem, tá perfumado, né, rapaz? Perfumado, hein, Luciano? Entrou aqui perfumado, né? Você viu? O assistente do doutor aqui não, tá o homem cheiroso, perfumado aqui, rapaz. Ele veio falar no meu cangote. Não, sai pra lá, você tá doido. Ô, doutor, vamos lá aqui, o Jonas tá lá na Praia Grande acompanhando a gente. Ô, Jonas, bom dia. Entra aí agora no mar aí, entendeu? 8 horas da manhã, tá certo? Dá um mergulho aí que a água deve estar uma beleza. Gelada. Tá certo? Que eu mando um frango frito pra você de presente. Quero ver, mas tem que filmar. O